para a palavra de Deus. Que alegria, que bom poder em um domingo ter o privilégio de trazer uma mensagem dos céus para você. Minha oração desde manhã tem sido que esses céus, esses tetos aqui, desse templo não sejam um limite para nós. Eu creio que nessa noite a voz que vem do alto do nosso Pai Eterno, ela vai soprar o seu coração. E esse será um dia D para nós. Um dia D, diga assim comigo, dia D. Será um dia D. Guarde essa letra hoje. Hoje nós vamos falar bastante disso. Eu quero honrar essa casa. Eu quero dizer que para mim eu não me sinto um visitante estando aqui. Eu fui formado aqui, eu nasci aqui. E eu honro profundamente esse presbitério, esses pastores, a liderança dessa casa. É um lugar consolidado, é um lugar abençoado, é um lugar onde há frutos, é uma casa. Amém? Quantos são gratos pela família, comunidade cristã? Você pode aplaudir a Deus por esse lugar? Glória a Deus. Eu tenho convicção de que, como foi de manhã também, nós teremos um tempo onde a voz do Senhor será ouvida nessa noite. Eu me lembro de uma memória que me marcou muito. Eu quero começar contando ela para você nessa noite. Eu tenho algumas ótimas memórias parecidas com essa da minha infância. E eu gostava muito de jogar bola. Jogar bola para mim sempre foi minha diversão favorita. Nunca precisei de brinquedo, carrinho. Para mim eu tinha os carrinhos lá, mas o que eu gostava mesmo era de pôr uma chuteira no pé, aquela bola e jogar. E eu me lembro de um campeonato que ia acontecer na minha escola, mas foi um tanto quanto interessante esse campeonato, porque eu fiquei sabendo que talvez o meu pai ia aparecer. Eu não tinha certeza se ele ia aparecer, mas eu estava com a expectativa que talvez ele fosse aparecer naquele campeonato. Bom, o jogo começou, tudo correndo bem, meu pai não estava lá ainda, mas chegou determinado momento do jogo que eu percebi que o meu pai havia chegado no local. E, de alguma forma, algo dentro de mim já começou a mudar. Quando eu percebi a presença do meu pai me assistindo naquele jogo, é difícil explicar, mas algo dentro de mim já estava diferente. Ainda estava um pouco misturado com temor, com apreensão. E chegou um determinado momento daquele jogo em que aquela barulheira acontecendo, outros pais gritando, criançada gritando, mas chegou um determinado ponto em que, claramente, eu ouvi uma voz naquele evento. E essa voz, ela parece que cortou todas as outras vozes que estavam falando ali. Parece que todos os outros barulhos ficaram baixos, porque eu ouvi uma voz, era uma voz familiar, era um tom de voz grave que me era muito familiar. E essa voz dizia assim: vai lá, filhão. E esse vai lá, filhão, quando entrou nos meus ouvidos, eu ainda não consegui explicar aqui na pregação da manhã, mas eu te diria que nem 1000 copos de cafeína, nem muitos energéticos, nem 30 anos de treino de futebol me dariam a concentração, me dariam a capacidade, me dariam o foco que eu adquiri quando eu ouvi aquele vai lá, filhão, porque eu sabia de onde aquela voz estava vindo e eu recebi o significado daquelas palavras. Todos nós precisamos das palavras de afirmação de um pai. É uma necessidade básica da nossa alma. Ouvir as palavras de direcionamento, as palavras de atenção, de apoio de um pai, é uma necessidade das mais profundas da nossa alma. Todos nós precisamos disso. E se a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua, eu acho que eu posso te afirmar que a morte e a vida estão muito mais no poder da língua de um pai. E da mesma maneira que essas palavras de um pai, elas têm o poder de destruir, elas têm o poder, talvez, de acabar, com o curso da vida de alguém.
As palavras de um pai têm o poder de destruir os caminhos da vida de alguém, o destino, a segurança, a identidade de uma pessoa. Mas as palavras de um pai, elas também podem gerar, elas também podem moldar e sustentar uma identidade firme e segura em Deus. As palavras de um pai, elas podem anunciar um caminho de sucesso e de propósito de vida na vida de alguém. Talvez você não teve as tão preciosas palavras de um pai. Talvez te faltaram as tão valorosas palavras de apoio na sua casa, na sua história, na sua realidade. Ou, ainda pior, talvez é possível que você tenha ouvido palavras completamente distorcidas, carregadas de peso, de acusação, de culpa, de desconfiança. Palavras como: você não presta para nada, seu preguiçoso, olha para a sua vida, você faz tudo errado, não conte comigo. Algo desse gênero, ou algo até pior, algo como: sua praga, maldição, eu não te aguento mais. Não só as palavras de um pai podem ferir as bases da nossa alma, mas também o silêncio de um pai. A ausência de palavras de afirmação de um pai gera ausência de segurança. A ausência, o silêncio. Aquele pai profissional que colocava comida dentro de casa, mas as palavras vinham carregadas de culpa. Sabe, talvez você experimentou algo até pior, o abandono. Eu não sei. E não são só essas vozes que vêm da paternidade que podem atacar as coisas mais profundas da nossa alma. Existem outras vozes que também podem atacar a nossa segurança, as bases do nosso ser, as nossas estruturas. Uma dessas vozes é a voz do medo. A voz do medo é uma voz que costuma falar muito alto dentro de nós. Eu diria que a voz do medo é uma das vozes que mais grita dentro da alma de alguém. O medo é uma voz que tem a capacidade de nos fazer viver uma vida pequena. Nos empurra a viver uma vida com pouca ação e longe do propósito de Deus para nós. Medo do amanhã, medo de não conseguir pagar as contas e ser um pai de família frustrado. Medo de se casar, medo de não se casar, medo de casar com a pessoa errada, medo de casado ser infeliz no casamento, medo de ter um filho, de assumir as responsabilidades, de levantar com excelência um novo filho, medo de começar uma faculdade, medo de confiar em uma pessoa e ser frustrado de novo, medo de confiar em Deus e ser frustrado de novo. Medo de abrir a sua intimidade com alguém que Deus pôs na sua vida e ser envergonhado outra vez. Medo de viver as mesmas coisas que os seus pais viveram. Medo, a voz do medo. E o medo é irracional, ele gera em nós preocupações exageradas por coisas que nem são verdade. Eu li essa semana uma frase que dizia que o medo é uma conta que se paga antecipadamente por algo que você nem vai ter. É um sofrimento que você tem antecipadamente por algo que nem vai acontecer. E essas vozes malignas são contrárias à voz de Deus. Essas vozes que ecoam no nosso ser podem nos limitar a viver uma vida aquém do que Deus planejou para nós. Esses dias eu estava sendo muito ministrado sobre essas vozes do medo. E Deus me fez perceber que eu precisava começar a acalmar um pouco as vozes que estavam falando dentro de mim. Para eu poder ouvir uma voz mais importante. E essa voz está aqui hoje, nessa noite. E sabe, por mais que você tenha sido abalado pelas vozes destrutivas de uma paternidade distorcida, ou até pela voz do medo, Deus me enviou hoje aqui nessa noite para te dizer que nada se compara ao poder da palavra do nosso Pai Celestial. Se a morte e a vida estão no poder da língua dos homens, e mais ainda de um pai, imagina o poder que há
na palavra de Deus. Imagina o poder que há na voz de Deus. As palavras do Senhor, elas não só inspiram, acalmam a nossa alma, mas um da boca de Deus, um sopro da boca de Deus, pode criar instantaneamente 1000 galáxias. Apenas um sopro, apenas uma sílaba proferida pela boca do Criador pode consertar um rumo da vida de alguém que foi distorcido. Uau! Sabe, a boca do Senhor, quando é apontada para nós, quando essas palavras vêm ao nosso encontro, algo que nunca existiu pode ser formado, moldado. Ele libera graça infinita, ele libera saúde infinita. A palavra fala que ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Pensa comigo, se ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e se essas palavras se direcionarem a mim nessa noite? E se a palavra que sustentam as estruturas do universo olharem para você, se direcionarem a você nessa noite? E se essa voz que sabe tudo que você foi criado para fazer, se ela se apontar a você, e se ela falar quem você é nessa noite, ela lembrar quem você é, uau! Qual o poder que isso teria? Essas palavras tão preciosas do Pai estão ecoando aqui nesse lugar, nessa noite. Estão emanando uma mensagem dos céus para você. E cada palavra que é apontada na sua direção e que vem de Deus é perfeita, é infalível, é certa, é completa e é necessária. É interessante que Jesus, antes de viver o ápice do seu ministério terreno, Jesus, antes de fato curar enfermos, manifestar o reino de Deus, libertar pessoas presas em espíritos malignos, antes de ressuscitar mortos, o Filho de Deus também precisou ouvir as preciosas palavras de afirmação do Pai. O Filho de Deus também precisou receber dos céus as preciosas palavras de apoio do seu Pai. Aquele jovem chamado Jesus, já naquela juventude madura, plenamente consolidado na palavra, nas escrituras, cheio de vida, antes de entrar de cabeça em tudo que ele ia fazer nessa terra, manifestar mesmo o reino de Deus, ele precisou ouvir de maneira tão clara e tão poderosa as palavras que sairiam da boca de Deus e que sustentariam todo o seu ministério até o fim. E essas palavras de fato se enraizaram tão forte na alma de Jesus que um pouquinho depois do Jordão, ao ser tentado por Satanás na sua identidade, se tu és o Filho de Deus, algumas estruturas já estavam muito bem fundamentadas em Jesus. E a resposta foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda, eu poderia dizer para você, de cada palavra que flui da boca de Deus. É disso que nós vivemos. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na verdade, quando Jesus desceu ao Jordão, ali foi um dia D na vida de Jesus. Em história, um dia D é um dia que deflagra um novo começo, um novo ataque, um novo tempo na história de uma nação, uma nova etapa, um dia D. E eu creio que essa noite também será um dia D na sua vida. Será um dia marcante, onde a voz do alto soprará e ecoará na sua vida. E as suas estruturas serão fortalecidas. Amém? Você crê nisso? Você tem sede? Glória a Deus. Ali no Jordão, o pai cuidadosamente disse uma frase ao filho. Não foi um parágrafo, não foi um poema, não foi não foi uma profecia que Deus disse ali no Jordão. Não foi duas frases. Uma frase perfeita e necessária. E eu particularmente creio que nessa frase, em cada palavra dessa frase, estavam todas as bases que Jesus precisaria para cumprir com plenitude o seu propósito até a cruz. E nessa frase estão 5 bases que todos nós precisamos construir dentro de nós. São 5 Ds, diga assim comigo, D.
Isso, são 5 Ds, são os 5 Ds da alma livre. Hoje eu quero compartilhar com você sobre 5 Ds. Mostra a sua mão para mim com o número 5. 5 bases, 5 Ds da alma livre. O texto está em Marcos capítulo 1, versículo 11. Eu pretendo ler com bastante ênfase em cada palavra, porque cada palavra que flui da boca de Deus carrega um poder imenso. Marcos capítulo 1, 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos repetir essa frase junto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Uau, quanto poder nessas palavras. Quanto poder quando os céus se abriram no Jordão e essas palavras foram apontadas para Jesus. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Espírito Santo, buscamos nessa noite uma experiência de Jordão. Senhor, buscamos nessa noite uma experiência de encontro com a sua palavra sobre nós, Pai. Fala, a mesma voz que falou no Jordão. Fala também agora, Pai, com os teus filhos. Vem de encontro aos teus filhos. Senhor, fala sobre nós que nós somos como Cristo também, filhos amados em quem o Senhor tem todo prazer. Levanta as bases da nossa alma que foram destruídas, Pai. Senhor, rasga os céus desse lugar. Senhor, abre, Senhor, os céus, o teto desse templo e sopra a mesma voz que soprou naquele dia no Jordão, Pai. Lembra os teus filhos de quem eles são. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Sabe, hoje nós vamos falar sobre 5 Ds. Os 5 Ds da alma livre. Talvez você está condicionado a uma vida que ficou pequena. Você está vivendo uma vida que se tornou monótona. Você não faz mais diferença na vida das pessoas. Você se conformou em viver coisas que qualquer pessoa vive. Você se condicionou a carregar algumas marcas que estão fazendo você viver da mesma maneira sempre. Ou talvez ainda pior, estão fazendo você cada vez mais se esconder da vida, se esconder das responsabilidades e pior ainda, se esconder do propósito de Deus. E não foi por acaso que as primeiras palavras que foram ouvidas dos céus nesse episódio foram: Tu és. Diga comigo, Tu és. Mas não foi qualquer Tu és, porque esse Tu és vinha dos céus. E o primeiro D que eu quero falar, a primeira base que você precisa encontrar na sua vida, é o D de desígnio. Diga comigo, desígnio. Tu és fala de desígnio. Na verdade, ouvir o tu és da boca de Deus é a única forma de você encontrar verdadeiro sentido e propósito na sua vida. Não há como, eu te garanto, você viver uma vida constante, frutífera, produtiva, constante em Deus, se você não souber o verdadeiro tu és para você, se você não encontrar o seu desígnio. O maior sofisma dessa geração, da minha geração, eu posso dizer que é que eles estão convencidos de que nós somos o que nós sentimos. Então, se você sente isso, se as suas vontades são essas, então você é isso. Você é o que você quer. Você é o que você deseja. Mas isso não é verdade. Nós não somos os nossos sentimentos. Nós não somos as nossas vontades. Na verdade, as nossas vontades são extremamente inconstantes. Você é inconstante por dentro. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, uma hora você quer morar em apartamento, outra hora você quer morar em casa. Nós somos inconstantes, as nossas vontades mudam. Então, se a sua identidade estivesse baseado no que você sente, você seria uma pessoa completamente perdida, sem estrutura. Portanto, a única forma de nós encontrarmos o nosso desígnio é ouvirmos isso de algo externo, maior do que nós, que pode de fato dizer quem nós somos, algo mais constante do que nós.